tudo que venha a ser falado aqui seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pois necessitamos, Senhor, do Teu direcionamento. Fala conosco não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos ouvir da Tua parte, amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 9. E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benai, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixe-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e chega ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E foi Betseba ao rei na sua câmara, e o rei era muito velho, e Abisaque, a sunamita, servia ao rei. Amém? A primeira lição que a gente tira nessa passagem é que não se entristeça quando você não for convidado a certos lugares. Sabe por quê? Porque tem lugares que você não é convidado porque o próprio Deus não permite você ser convidado. Carol, como assim? Os versículos que a gente leu agora fala como Salomão sobe ao trono depois de Davi. A palavra vai falar que o seu irmão Adonias era um dos mais velhos filhos de Davi. E quando ele descobre que o rei já estava velhinho, já estava debilitado, porque no início de 1 Reis, o livro já começa falando sobre a velhice de Davi, vai falar que Davi já era tão velho que ele não conseguia aquecer nem o próprio corpo mais sozinho. Que ele precisou de uma jovem que aquecesse ele. A palavra deixa claro que ele não a conheceu. Enfim, Adonias percebe isso, percebe que o pai já está velhinho. E ele pensa com ele mesmo: eu sou um dos mais velhos, Absalão não está mais aqui, então sou eu que vou reinar. E ele ele não chega para Davi e fala assim: olha pai, eu vou assumir o seu reino, olha pai, eu vou assumir o seu lugar. Não, ele começa a tramar com alguns ali do reino, começa a levantar um banquete, começa a levantar uma festa e começa a chamar todo mundo. Só que o que a palavra retrata é que o profeta Natã, ele não chama. O irmão Salomão, ele não chama. E os poderosos do reino, ele não chama, porque ele sabia que aquilo não era dele. E tem vezes que a gente fica entristecido por não ser chamado para certos lugares. Tem vezes que a gente fica entristecido por não se assentar em certas mesas. Poxa, era meu amigo, poxa, me conhecia, sabia quem eu era e não me convidou. E Deus está falando: sou eu que estou permitindo não se assentar mais junto. Sou eu que estou permitindo não ser convidado. Sou eu que estou permitindo não ir mais ao ambiente que frequentava. Então, quando você não for convidado, não se entristece não. Mas saiba que em cada lugar que você pisar, você vai e carrega a presença de Deus. Então, no lugar que Ele permitir você não pisar, é porque Ele não quer a presença dEle lá. Ele pega e não convida o profeta. Natã canta labácia, chega para Betseba e fala assim: olha Betseba, Adonias está planejando tomar o reino. Eu estou falando com as minhas palavras para ficar mais fácil de entender. Ele está planejando tomar o reino. Vem aqui, deixa eu te dar um conselho da parte de Deus. Entra lá na presença de Davi e questiona Davi. Fala para Davi sobre a promessa que ele te fez. Fala para Davi o que foi que ele te prometeu, que não era o teu filho que ia reinar quando ele morresse. O que me chama a atenção também é que o profeta Natã chega para Betseba e fala assim: olha, vai bater boca com Adonias lá. Olha, desce lá onde Adonias está fazendo a festa e bate boca com ele, falando que o trono não é dele. Desce lá onde Adonias está e fala que o trono é do teu filho, que já foi prometido. Quem tem promessa de Deus não precisa se justificar. Quem tem
promessa de Deus não precisa bater boca. Quem sabe, arecanta labaciandarabácia, quem sabe que foi chamado por Deus, não precisa provar nada para ninguém. Sabe por quê? Porque eu não quero saber se você acredita no meu chamado, se você acredita no que Deus me prometeu. Eu quero saber o que é que Ele está me prometendo. Eu quero saber o que Ele está falando comigo. Eu quero saber quem é que está andando comigo. É Ele. Então não importa fulano, não importa ciclano, o que importa é Ele. Arecanta labacia. A gente não se justifica. A gente não vai bater boca, a gente não vai fermentar, a gente não vai no disse-me disse. Porque Deus me disse isso, porque Deus me disse aquilo. Ela foi direto para quem tinha feito a promessa. Quando eu quero falar sobre algo que Deus falou para mim, quando eu quero comprovação de algo que Deus me prometeu, eu vou falar com Ele. Eu vou cobrar é dele, eu vou ter encontro é com Ele. Porque é Ele que promete. É Ele que promete. Ela foi direto ao rei. Foi direto a ele, porque era ele que tinha feito a promessa. E o profeta Natan chega para ele e fala assim: olha, entra, fala tudo isso, porque assim que você falar, eu entro atrás confirmando. Profeta é usado para confirmar aquilo que o céu já liberou. Arecanta labacianda arabácia. Profeta é usado só para confirmar aquilo que já foi falado no íntimo com você, aquilo que Deus já liberou, aquilo que Deus já profetizou, aquilo que o céu já liberou. O profeta só é usado para confirmar. Ele olha para ele e fala assim: entra, porque assim que você entrar e que você falar, eu entro atrás confirmando tudo. Ela pega a direção, ela fala assim: eu vou. Ela entra na câmara do rei, o rei já debilitado por conta da sua velhice, e ela fala para ele: ó, Davi, vou falar mais uma vez com as minhas palavras, para ficar mais fácil de entender. Rei, não foi o Senhor que me fez a promessa pelo teu Deus que o meu filho Salomão sucederia ao trono após a ti? Por que é que Adonias reina? O rei não sabia de nada. Ele não sabia de nada. A palavra, como eu disse no início, o livro ele já começa falando sobre a velhice de Davi, o quanto Davi estava debilitado. E daí eu já tiro uma lição: Davi não estava mais conseguindo aquecer o próprio corpo, mas ainda o que a carne estava sentindo não estava chegando no espírito, porque ele honra com aquilo que ele tinha prometido. Era homem temente a Deus, arecanta labacianta, não fazia promessa em vão, não jurava em nome do seu Deus em vão, arecanta labacianda arabácia. E mesmo dele debilitado, ele se levanta para resolver aquela situação. Estava fraco, arecanta, não conseguia mais aquecer o próprio corpo. A carne, arecanta, já estava padecendo, mas o espírito que tinha dentro dele estava pegando fogo. O espírito que tinha dentro dele estava cheio, estava tão cheio, arecanta, que mesmo a carne gemendo, mesmo a carne debilitada, tem que honrar o que prometeu em nome de Deus. Ah, Carol, o que você quer dizer com isso? Deus está cobrando promessa, arecanta, labaxianda, promessa que fizeram para ele, arecanta. Carol, como assim? A gente faz promessa para Deus, e quando chega no tempo da nossa aflição, quando a nossa carne geme, quando a nossa carne arecanta, labá, se enfraquece, a gente começa a deixar de cumprir a promessa. A gente começa a deixar de fazer o que Deus quer. Carol, como é assim? Não falou: eis-me aqui? É eis-me aqui padecendo, é eis-me aqui chorando, é eis-me aqui enfraquecido. Mas Deus tem cobrado: eis-me aqui, arecanta, labácia, tarabácia. Porque prometeu. Porque prometeu. Ah, Carol, mas o que eu queria não aconteceu. As coisas não saíram do jeito que eu planejei. A minha vida não anda bem. Arecanta, labacia, andarabácia. A dificuldade tem batido na minha porta, mas prometeu: eis-me aqui.
prometeu, eis-me aqui. Quando você prometeu, eis-me aqui para Deus, você colocou essas dificuldades? Quando você prometeu, eis-me aqui para Deus, você falou assim para Ele: Senhor, eis-me aqui só quando eu estiver bem? Senhor, eis-me aqui só quando eu estiver alegre? Não, foi só o eis-me aqui, movido pela unção do momento, movido pela glória que tinha tomado conta. Então agora sustenta o que prometeu, sustenta o que prometeu, Arabás. Sustenta o que prometeu. Carol, eu não tenho força, vai sem força. Carol, eu tô caído, rasteja, ajoelha. Aproveita que o lugar mais alto que chega é aos pés de Jesus. Aproveita, tá caído, bota a boca no pó. Aproveita que já tá embaixo. Aproveita que já tá embaixo e bota a boca no pó. Arecanta lá abaixo. Rabacianda, labacianda, arabácia. Ai, irmãos, eu não sei você. Arabacianda, arabácia. Mas depois que a gente entrou nesse relógio de oração, o negócio está diferente. Arabacianda, arabácia. Mas depois que você pega um compromisso, arabacianda, não foge para a esquerda, não foge para a direita. E diz o Senhor ainda: continua fugindo que eu fecho porta, continua fugindo que eu coloco parede, continua fugindo que eu te cerco de todos os lados. Arecanta, Arabácia. Tem pra onde correr não. E o compromisso que Deus quer não é só entrar por essa porta e sentar nessa cadeira não. Eu não planejei falar nada disso aqui. O meu rumo era outra coisa. Mas eu vou falar o que Deus mandar. O compromisso não é só entrar por essa porta e sentar nessa cadeira. Arecanta, labaxianda, arabácia. O compromisso é o ministério que Deus chamou. Arecanta, labaxianda, arabácia. É a unção que Deus derramou. Arecanta, labaxianda, arabácia. Não tem para onde correr. Não foge. É por isso que é muito importante relembrar: a fé, ela não pode ser sentimental. Porque ali no momento, movido pela unção, movido pelo ambiente sobrenatural, fazemos promessas que não damos conta de manter, mas o céu tem anotado. O céu tem anotado e é cobrado. É cobrado. Carol, mas eu estou sem força. Pede para Deus e vai sem força mesmo. No caminho Deus vai te fortalecendo. Carol, eu não consigo. A graça está aí para isso. Ninguém paga ela. A graça não é para depois que você cai, mas a graça é para antes, no durante e no depois. Em toda a trajetória, a graça de Cristo. É Ele que sustenta, é Ele que fortalece. Ou você acha que cada um que está aqui, que pega esse microfone, não tem uma luta para enfrentar, não tem uma batalha para travar? Tem. A gente prega aqui, quando chegar em casa, a nossa luta está lá esperando na porta já. O leão já está na porta já, distribuindo senha com mais um leão, mais 2 leões para você matar. Todo mundo tem prova. Você começa a distribuir senha para os problemas, a organizar. Mas é com problema, é sem problema, é com dificuldade, é sem dificuldade, é com alegria, é com tristeza, é com tudo. É ficando em lugar que você quer sair, Deus quer que você fique. É com tudo. É isso aí. Porque nem sempre Deus vai deixar confortável para mim e para você. Porque se Ele deixar confortável, a gente não evolui, a gente não muda. Ainda que o vaso se quebre na mão do oleiro, tornará o oleiro a fazer outro vaso. E ser moída por Deus dói, ser moído por Deus dói, mas é necessário. Você acha que você não se levanta, você acha que você não consegue, você acha que você não se ergue.
E quando Deus refaz o vaso, você vê que você ficou mais forte. E é assim que Deus trabalha. Não tem outra maneira. É desse jeito. E nem sempre vai ser confortável. Eu não ia falar isso aqui, mas eu vou falar que Deus está mandando. Eu prestei o Enem esse ano. No primeiro dia da prova, eu estudei. No primeiro dia da prova, eu falei assim com o Senhor: Deus, fala no meu profundo, eu vou passar? E veio assim uma voz na minha cabeça: não. E eu falei assim: está repreendido, Satanás. Eu falei com Deus: está repreendido. É o diabo querendo mexer comigo. E eu falei assim: Deus, eu não estou sabendo reconhecer a sua voz. Deus, eu vou passar? De novo, não. E eu falei assim: Deus, o diabo está querendo frustrar meus planos, Deus. Não deixa o Satanás me barrar, não deixa. E fiz. E ao mesmo tempo aquilo, e eu pensando: meu Deus, se é Deus que está falando que eu não vou passar, eu vou no segundo dia. Pra quê que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora na porta, faltando acho que 20, 30 minutos para entrar. Na porta, no primeiro dia. Quando deu o segundo, eu acho que eu já estava mais crendo que era Deus que tinha falado comigo. E eu falei assim: eu não quero ir. Eu não quero ir. Mas eu falei assim: Senhor, se eu comecei, eu vou terminar. Ainda que eu não queira, ainda que o Senhor já tenha dado a resposta que não é. Mas ainda na minha cabeça, vai que é Satanás. Vai que é ele querendo me barrar ainda ali. Tanto que no dia a Mari perguntou para que eu queria prestar. Eu falei: seja feita a vontade de Deus. Se Deus quiser que eu passe, amém. E quando foi agora, saiu que a prova foi burlada. Saiu que muitas questões foram vazadas. E muitos alunos vão sair prejudicados. Muitos alunos que acertaram, perderam as questões. E muitos alunos não vão passar por conta disso. E ali na hora eu entendi o não que Deus tinha me dado no primeiro dia da porta. No primeiro dia da porta. Foi confortável, Carol? Não, não foi porque eu queria. Não foi. Mas são os não de Deus que a gente aprende a lidar. Luísa, não estou falando que é o seu caso, amém? Que em nome de Jesus você passe. Eu estou falando particular meu. Só para te mostrar, trazendo um exemplo de que não é confortável. O não de Deus não é confortável. Nem sempre vai ser. E pior ainda que eu ainda fui pedir a resposta antes. Porque tem vezes que a gente pede a resposta. Será que a gente está preparado para ouvir? Será que estamos preparados para ouvir? Porque a gente fica lutando contra a resposta de Deus. Nem sempre a gente quer aceitar. Servir a Deus não é confortável, mas é necessário. A porta é estreita, mas é o único meio de entrada. Carol, mas não é o único meio porque tem a outra porta larga. Quer ir para o inferno? Quer queimar? Eu não quero. Eu não quero. Esses dias no trabalho a gente estava brincando não sei o que. Aí a menina falou assim: ai Carol, você não vai para o céu não. Eu, repreendido, eu vou sim. Nem que eu bata lá. Eu vou sim. Porque tem coisa que não pode ser falada nem de brincadeira, gente. É seríssimo. O mundo espiritual, ele toma força naquilo que a gente libera. Ele toma força naquilo que sai das nossas bocas. É por isso que precisamos estar sempre profetizando coisas boas sobre as nossas vidas. Profetizamos que somos vencedores em Cristo. Profetizando que é o Senhor que guia as nossas vidas. O Senhor renova promessas antigas com pessoas aqui hoje. A promessa ainda continua de pé, não mudou. Ainda que você tenha se afastado um pouco, ainda que você tenha deixado de acreditar, o Senhor não revogou sobre a sua vida. A palavra vai falar que Betseba se põe na frente dele e conta para ele: Adonias que está reinando. O profeta Natan entra em seguida e confirma. Aí ele pega e fala assim: Adonias que está reinando? Pois chama Salomão. Chama Salomão. Arecanta labacianda, arabacianda, labacianda, arabácia. Chama Salomão que ele vai andar, arecanta, vai sentar no meu trono. Arecanta labacianda, arabácia.
vão ungir, arecanta, labacianda, vão cantar, vão fazer festa. E sabe aquele povo que não foi convidado para o banquete de Adonias? Sabe aquele povo, arecanta, labacianda, que não estava participando do banquete de Adonias, da festa de Adonias, do que Adonias estava fazendo? Não foi, né? Mas no de Salomão eles estavam. No que Deus tinha levantado, no que Deus tinha preparado, eles estavam. E sabe por que não estavam no de Adonias? Porque se estivesse, tinham perdido aonde Deus estava. Tinha perdido aonde Deus estava. Não vai estar, não vai frequentar e não vai sentar em mesas aonde Deus não quer que você sente. Porque senão o convite, a porta que Deus abrir, o convite que Ele fizer, você estará ocupado, se assentando e se misturando com quem Deus não quer estar. Arecanta, labatianda, arabácia. Então se alegre. Se alegre quando não for convidado. Se alegre quando não for chamado. Porque você vai saber que quando Deus fizer o convite, você vai saber que quando Deus te chamar, você estará livre, arecanta, para comemorar, arecanta, labaxianda, para se assentar à mesa do rei. Sabe por que, Leidimar? Porque o que é nosso ninguém toma. O lugar que Deus prepara para a gente, ninguém se assenta. Pode entrar ano, pode passar ano, podem estar tentando tirar o que é teu, mas o que Deus te deu, arecanta, labaxianda, arabácia. O lugar que Deus preparou, arecanta, labaxianda, arabácia. Outra pessoa não se assenta não. Não se assenta não. O lugar que Deus prepara para cada um de nós, ninguém toma. Ninguém tira, e no tempo certo Ele fica aguardando. A palavra vai falar que a festança foi tão grande, a música era tanta, arecanta, que começou a estremecer a terra. E a festa que estava rolando lá com Adonias, o povo começou a ouvir. Então só ouvindo, salve o rei Salomão, salve o rei Salomão. Quem estava com Adonias, ó, meteu o pé, saiu fora, porque a festa era tamanha, a Bíblia vai falar que tremia o chão. Você entende que o que Deus tem para você é grandioso? Podem tentar fazer macumba, podem tentar fazer trapaça, podem tentar te prejudicar, podem tentar sujar o teu nome na praça, podem tentar tramar contra a tua vida, mas o que Deus tem para você, Ele converte em bênção e até a maldição, arecanta, labaxia, andarabácia, vira bênção sobre a tua vida. Que é aquele que não dorme. Ninguém pode com Ele. Ninguém pode com Ele. Tem gente que tenta dar jeitinho para as coisas, para ocupar lugar que não é dele. E o caso foi de Adonias. Estava até na família real, tinha o sangue de Davi, mas o trono não era dele. Tem gente que pode até andar com você, pode trabalhar no mesmo lugar, pode frequentar os mesmos lugares, pode tentar andar igual, pode tentar falar igual, mas a unção que Deus derrama sobre a vida de cada um é individual. É individual. Vão tentar dar jeitinho, vão tentar tramar, vão tentar. E Deus diz: eu me levanto primeiro. Porque enquanto na cabeça de Betseba, arecanta, labacianda, a situação poderia ter fugido do controle, Deus do alto estava falando: tá tudo caminhando da maneira que eu quero que caminhe. Sabe por quê? Porque tem gente que tem palavra liberada, Bianca, e está esperando o céu descer, e está esperando o céu agir. E hoje Deus me usa para falar: a palavra já está liberada, levanta e toma atitude. A palavra já foi liberada, o céu já liberou, levanta e toma atitude. Betseba já tinha a palavra, só faltava a atitude de ir de encontro ao rei. A palavra ela já tinha, a promessa liberada ela já tinha.
Só faltava a atitude de se levantar e ir de encontro ao rei. Poderia ter pensado, meu Deus, fugiu do controle de Deus. Meu Deus, não vai se cumprir. Porque nesse caso aqui, se Adonias toma o reino, se Adonias reina, Salomão e Betseba eram os primeiros, aí de arrasta. Eram os primeiros. Porque naquele tempo funcionava assim, os reis tentavam tirar a concorrência. Eles eram os primeiros. Então quando Betseba chega cobrando a promessa que foi feita, não era por inveja, não era por querer ser melhor, mas era cobrando algo que era dela, algo que Deus já tinha prometido para ela. Sabe o que Deus nos ensina aqui? A orar com autoridade sobre algo que já é nosso. Tem vezes que a gente vai buscar e clamar por algo que é nosso, como se, meu Deus do céu, eu não mereço. A pessoa nem fala direito. A pessoa nem busca, nem, sabe, um medo. Ai, se Deus quiser, Ele me dá. E Deus está falando, eu já te dei faz tempo, falta só tu tomar posse. Eu já te dei faz tempo. Porque tem gente que fica tão acomodada esperando tanto Deus fazer. E tem pessoas que só vai ter a palavra liberada. Deus não vai descer do teu colinho falando assim, oh, que bonitinha. Deixa eu dar aqui uma mala de dinheiro para ela, uma casa, um carro, um emprego estável. Tem uma trend que viralizou no TikTok, no Instagram, que eu acho maravilhosa. Que é a mulher e o homem. E a mulher fala assim, olha, se eu orar... E o homem fala assim, se eu trabalhar é a fé com obras. É buscando, é intercedendo, é orando. Tem que orar, tem que ter fé. Mas se não trabalhar, não vai cair do céu não. Mas se não tiver a parte de obras, não cai do céu. Betseba já tinha a palavra liberada. Ela tomou posse daquilo que já era dela. Que hoje quando formos orar por algo que Deus já liberou sobre a nossa vida, seja unção ministerial, seja a libertação de alguém da nossa casa, seja a transformação de algo, seja uma porta aberta. Eu não sei qual é a sua causa, mas que possamos orar com autoridade, decretando que aquilo já é nosso, quebrando qualquer armadilha, qualquer seta, qualquer porta aberta, breche que o inimigo use para tomar força, para tentar tirar o que é teu. Ore com autoridade, determinando e decretando que aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus prometeu já foi liberado no mundo espiritual e que se concretizará no físico. Se concretizará no físico. Saia daqui hoje com a certeza do que foi liberado no espiritual se concretizará no físico. Foi a saúde que foi liberada no espiritual, no físico você verá. Foi a libertação que foi liberada no espiritual, no físico você verá. Que possamos sair daqui com essa certeza. Adonias tentou, tramou, mas não conseguiu se apossar daquilo que não era dele. O inimigo não toma o que é seu. E cara, é o que mais importante que eu carrego, que o inimigo não pode tomar a tua salvação. Ele não pode tomar. Mas ele usa de meios para te afastar da presença de Cristo. Ele usa de meios para que você duvide que você é salvo. Ele usa de meios de armadilhas para te afastar do amor que constrange, que verdadeiramente nos salvou. Quando você chegar na sua casa, consagre sempre a sua casa. Consagre a sua cama, consagre a sua porta. Peça para o Senhor passar o sangue dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que você esteja sempre remido e protegido pelo Senhor. O Senhor fala muito sobre nós o adorarmos, porque o Senhor sabe que ficamos parecidos com aquilo que adoramos. Se adoramos o dinheiro, ficamos ambiciosos. Se adoramos a fofoca, ficamos trambiqueiros, fermentadores. E se adoramos a Cristo, ficamos mais parecidos com Ele. Ficamos melhores. É o que eu sempre falo. Eu não perdoo porque sou boazinha. Eu não faço caridade porque sou boazinha. Mas é porque eu quero me parecer mais com Ele. É porque eu quero sentir mais dEle. É porque eu quero ver a glória dEle. Eu quero habitar. Eu quero ceiar com Cristo.
E a gente só faz isso se adorarmos, se andarmos em santidade. Ministério, cargo não leva ninguém para o céu. Ser filho de pastor, ser neto de pastora, ter irmão crente não leva ninguém para o céu. O que vai levar a gente para o céu é a santidade, é a comunhão com Deus. Então que possamos estar sempre em comunhão com o Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. Eu quero dar a oportunidade para a bispa fazer a oração de encerramento e em seguida já dar a bênção apostólica, amém?